Olá, amigo, tudo bem com você? Amiga, não sei o momento em que você acessa esse link, se é agora ao vivo ou, né, num determinado momento aí você começou a se andar na internet e nos encontrou. O importante é que você está aí e eu te convido agora a nos acompanhar nesse diálogo que nós vamos ter aqui. Porque a maioria dos cristãos desconhecem uma doutrina bíblica que diz referência ao santuário celestial e a obra de salvação que é executada ali em favor de mim e de você também. Por isso eu te peço, continue aí conosco e peça a Deus que te dê inteligência, sabedoria, para que esse momento que nós vamos ter de diálogo aqui seja extremamente profícuo para a sua formação pessoal, para o seu crescimento e para o seu conhecimento. Nós estamos aqui, né, com o Lucas Ferrarese. Ele é membro da Igreja Adventista do bairro Itaparica. A Anaína, que é membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, juntamente comigo, que sou o Paulo Henrique de Souza e também frequento lá. Nós vamos começar o nosso estudo, mas vamos pedir a Deus que nos dirija. Então, Anaína, você faz uma oração para Deus nos guiar? Sim, claro. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Santa Palavra. Amém, Envie Senhor. Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos compreender o que o Senhor quer dizer para nós a respeito do santuário. Fique com cada um de nós, nos dê sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós temos um texto básico, né, que norteia o diálogo nosso, que é Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então veja, né, um texto que muitas vezes passa despercebido, mas que traz muitas informações. Primeiro, o papel do Senhor Jesus não é um só. Ele desempenha várias funções, né? Porque aqui diz que nós temos lá no céu um sumo sacerdote. E olha, não é ser humano. Porque ninguém pode fazer expiação nem por si mesmo. Como é que vai fazer expiação pelo próximo, né? Segundo, tem um santuário no céu, porque aqui diz, ó, que o Senhor erigiu e não o homem. E as coisas do céu são eternas. Elas não são passageiras como as da terra, né? O santuário que existia na terra, que Moisés levantou no deserto, na forma de tabernáculo, e que Salomão efetivou o sonho de Davi na forma de um templo, deixaram de existir no ano 70, quando Tito invade Jerusalém e joga tudo por terra, né? E não tem mais o que se aguardar desse lugar. Ele não está mais lá, não há um sacerdote mais oficializando. Mas o que a cristandade não está entendendo é que é o apóstolo Paulo que está dizendo que a essência das coisas é que nós temos um sumo sacerdote. E qual que era a função do sumo sacerdote no antigo Israel? Não era justamente conduzir o serviço de expiação, ou seja, o serviço de absolvição, de perdão dos pecados? Nós vemos, né, quando o Senhor Jesus aparece naquele dia no Rio Jordão para ser batizado, todos que estavam ali ouviram uma frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que nós sabemos, é ele que é o sumo sacerdote. Porque só ele pode tirar o pecado do mundo. Só ele pode oficializar. E aí muitos cristãos desconhecem aquela passagem de João, lá das cartas, onde ele diz: filhinhos, acho que é 1 João 2, verso 1 em diante. Filhinhos, peço que não pequeis. Mas se pecarmos, olha aí, agora é João dizendo, não Paulo mais. Temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Então veja, os dois concordam com uma função nesse momento que o Senhor Jesus exerce, que é a função de nos defender e nos absolver dos nossos pecados. Por isso que o assunto dessa semana que nós vamos dialogar aqui é a luz do santuário. Porque enquanto muitas religiões não entendem a riqueza e a liberdade que existe nisso, né? Graças a Deus, há alguns
que receberam do Senhor essa luz e esse entendimento, mas não devem guardar para si. Devem compartilhar para que outros sejam felizes e tenham esperança de que em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. Não é verdade? E o que vocês gostariam de dizer para a gente iniciar então o diálogo sobre esse tema? Pode ficar à vontade. É isso mesmo, né? Às vezes as pessoas elas param ali na cruz e na ressurreição de Cristo, né? Mas não compreendem o papel fundamental que ele tem no santuário celestial. Esse assunto não é trazido, né? Para muitas pessoas é desconhecido, né? E é um assunto muito importante, porque sem o nosso advogado de defesa, né, a gente não consegue a absolvição dos nossos pecados, né? A palavra, ele disse bem claro, né? Sem mim... nada podeis fazer. Esse é o ponto. A minha tristeza em relação ao assunto do santuário, como ele é trazido, é porque o assunto, a questão do santuário era algo que para os judeus era algo extremamente claro e algo que foi ensinado durante milênios para eles. Então a ideia de Jesus como mediador, o significado de cada festa, o dia da expiação, tudo isso era colocado para eles como algo do dia a dia, para que eles nunca se esquecessem. Só que de alguns anos para cá, a igreja eu não falo a igreja, né, a igreja adventista, mas eu falo os cristãos de uma maneira geral, com a questão do Novo Testamento, tudo, a maioria das pessoas fica muito focada especialmente nos escritos de Paulo e nos evangelhos. E esquece que o Velho Testamento também traz informações muito interessantes. A gente, né, vai falar depois de Daniel, mas em especial aqui na questão do santuário, todo o processo que Jesus fez, está fazendo e vai fazer no futuro, também está descrito passo a passo no Velho Testamento, especialmente na doutrina do santuário. Através dos rituais que eram ali ministrados diariamente e, eventualmente, nesse momento das festas. E aí, conforme a gente vai falar agora, a gente não vai falar de todos, obviamente, nós vamos focar aqui mais na lição dessa semana, que é o dia da expiação, e os eventos que aconteciam no santuário. A gente vai tentar lembrar algumas coisas, é claro que não dá para falar tudo, porque o tempo é curto. Mas eu queria também aproveitar esse momento inicial para justamente já fazer o convite para as pessoas que nos ouvem, que assim que tiverem um tempinho, entrem lá no evangelismoalfenas.com.br, vão lá nas apostilas dos cursos. Lá você vai encontrar todos os estudos, cada uma das festas, o significado, para que apontava, as datas de cumprimento, as profecias que ainda estão sendo cumpridas. E tudo isso lá tem mais de 40. Tem uma seção lá que é só sobre o santuário, que tem mais de 40 lições que falam só sobre as festas, só sobre os eventos e para as coisas que o santuário, que é justamente isso que Paulo começa falando pra gente. Fala assim, olha, tudo aquilo que vocês passaram um tempão, porque Paulo aqui ele tá falando pros hebreus. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam durante as leis de Moisés, Jesus veio para fazer exatamente aquilo. Vocês já sabiam o que ia acontecer. Vocês só se perderam no personagem, porque focaram demais no ego, né? De que Israel seria a maior nação, governaria o mundo. Focaram no literal. Focaram muito nas coisas terrenas e não nas espirituais. As espirituais. É justamente e quando Paulo diz que o Senhor erigiu, quando nós lemos Êxodo 25, versos 8 e 9, nós vemos como a Bíblia ela é coerente, né? Aqui Moisés recebe de Deus e diz o seguinte: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas repare, mas me farão qual? Olha o que Deus falou para Moisés no verso 9. Segundo tudo que te foi mostrado para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Ou seja, daquilo que tinha no céu, Deus mostrou para ele. Olha, para fazer desse jeito, tá? Aqui ele é assim, eu quero que você faça ele aí assim também. Que ele seja igual. Só existe cópia quando tem o original, né? Isso. E o original estava no céu. E Jesus veio para apontar, né, para o que estava acontecendo no céu. E infelizmente nós vemos, né? Por mais de que isso tenha sido ensinado aos judeus, eles não enxergam na obra do Senhor Jesus o papel principal e a principal mensagem do santuário. Tanto que eles estão procurando uma novilha vermelha que seja pura,
para que depois de sacrificada se inicie então aquele ritual de purificação do sacerdote, para que eles possam reconstruir o templo e retomar o processo de sacrifício dos animais, porque eles não acreditam que o Messias já veio. No caso, eles vão retroceder, né, a história. E o interessante dessa parte que fala sobre o santuário, que é justamente isso, né? O santuário, ele é uma miniatura daquilo, é uma reprodução em escala, digamos assim, porque nós, né, com os conhecimentos que temos, sabemos que, né, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, teve uma diminuição muito grande de estatura. Sim. Então, o santuário celestial, que sim, nós vamos ver o santuário celestial, porque a Bíblia fala que o santuário ele só é removido na cidade nova, mas no milênio ele ainda vai estar lá. Então a gente vai ver o santuário lá no céu. Então ele deve ser muito maior do que o modelo que tanto Moisés que para Moisés fez. Não foi dado em metros, foi dado em côvado, que é uma medida corporal. Sim. Então, em proporção ao tamanho do ser humano, faz ele assim. Isso, né? Porque é o côvado, ou seja, essa medida que é uma medida humana. Se o ser humano tem 4 metros de altura, isso aqui mede um tamanho. Se tem 1,80 m, isso aqui mede outro tamanho. Pois é, e a ideia é justamente essa. Então, esse modelo que ele fez, que foi o modelo que foi passado, que foi um modelo profético, mas eu falo assim, profético não que aponta para o futuro, mas profético no sentido de ensinar. O santuário, a função dele sempre foi ensinar o povo dos eventos que aconteceriam e da importância dos eventos que ali acontecem. Sim. E aí, esse modelo é dado, Moisés constrói e faz ele dessa maneira. Um pátio que aponta para uma coisa, com todos os utensílios, um lado santo, que tem a sua função, e o santíssimo, que é onde a gente vai começar a entrar. Sim, e tudo era, porque veja, logo no início dessa concessão para a terra, nós vemos os 2 filhos de Arão morrendo porque trouxeram fogo estranho. Eles haviam feito sacrifício, desceu o fogo do céu, e agora a expectativa divina era, entendo, isso aqui é diferente. Esse fogo desceu do céu, usem ele agora. E eles foram relapsos, pegaram lá, como vamos dizer assim, né? Fosse aqui no interior de São Paulo, onde eu cresci, pegaram lá 2 forf, né? Pegaram lá e fizeram o foguinho, e naquele momento, do fogo que Deus já tinha no santuário, ele saiu um fogo e consumiu os 2. Mas, como você lembrou, Lucas, cada lugar tinha a sua parte. No dia a dia, eles traziam os seus sacrifícios, era feito, e tudo tinha uma simbologia. Mas havia um lugar específico, que era o Santo dos Santos. Era um lugar que o sumo sacerdote, não os sacerdotes, o sumo, eram um só, que entrava uma vez no ano para fazer a expiação dos pecados, né? É sobre isso que a gente hoje quer conversar mais, né? Sim. Por que é sobre isso que a gente quer conversar mais? Porque Paulo falou que nós temos um sumo sacerdote no céu. Então nós queremos conversar sobre essa obra que o Senhor Jesus faz no céu. Porque tem pessoas que você faz o apelo ao seu coração, você diz para ela que para tudo Deus dá o perdão, que a esperança não pode ser desconsiderada, mas eu vi o caso de uma cristã fervorosa, uma cristã adventista do 7º dia, que ela morreu doente na cama, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhuma doença. Qual que era a patologia? Não sabemos. E pouco ali, uns 10, 15 minutos antes de morrer, que o pastor entrou para fazer a unção dela, ela falou assim: pastor, eu não mereço viver. E aí ela confessou para o pastor, né? Não vou dizer a igreja, não vou dizer o lugar, não vou dizer o nome de ninguém, que ela havia traído o marido. E ela não se perdoava. E olha, por mais que o pastor tentasse, foi um erro, foi, mas Deus perdoa tudo. Mas ela não se perdoava, ela não acreditava que ela merecia o perdão. E quantas pessoas hoje vivem nesse mundo, têm medo da volta do Senhor Jesus, porque não sabem que hoje nosso Deus está no céu com o nosso nome escrito nas mãos e dizendo para o Pai: e olha, eu dei a minha vida pelo Paulo. O Paulo não merecia, eu sei, ele não tem condição de estar aqui, mas o sacrifício que eu fiz na cruz foi no lugar dele. E aí o Pai fala: tá certo, Paulo é meio nó cego lá, mas vai, vamos, tudo bem, o seu sacrifício foi por ele, filho? Foi, pai, eu morri, tá aqui, ó, o nome do Paulo tá aqui, ó.
E o pai então diz, então tá bom, relaciona o Paulo aí no grupo dos que vão ser salvos. Interessante que em 1 João 1,9 vem trazendo o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Então não há purificação sem Cristo. Sim. Né? Ele está fazendo esse trabalho por nós lá no santuário, né? Ele está mediando, intercedendo por nós. A nossa parcela digamos assim, nesse trabalho é reconhecer E aceitar. Né? Se arrepender e confessar o pecado, só isso. Reconhecer a nossa culpa, né? O nosso pecado, e pedir perdão e crer com fé que a gente foi perdoado. Igual o irmão acabou de contar essa experiência, né? Sim. Deus, creio que já tinha perdoado essa mulher. Sim, mas ela não acreditava no perdão de Deus. Não, ficou doente de cama. Sim, e tem muitas pessoas nessa mesma condição. Por quê? Sim. Porque não confiam, não tem a fé, a confiança que Cristo pode fazer esse trabalho por nós. Nós não estamos, né, amigo, dizendo aqui que a pessoa então agora vai viver pecando, traindo, né? Porque tem um Deus que me perdoa. Mas o que nós estamos dizendo assim é que quando a pessoa reconhece que isso é um erro, é um pecado, Sim. e ela confessa e abandona, sim, aquilo é apagado. Por quê? Porque não tem lápis, não tem caneta que o sangue de Cristo não apaga. E aquilo, quando o sangue de Cristo passa, né? Tem até um hino que canta, né? Dos teus pecados te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Tem outro hino que canta, né? Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então veja, não há limites para o sacrifício do Senhor Jesus. Acho que é em Isaías que fala que ele vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, né? O ser humano que tem mania de ir com barquinho, né? Mergulhar e em tanque submarino para recuperar os pecados aí e expor, mas Deus, ele é fiel e justo. Nesse tema do santuário, justamente a questão do perdão de pecados, ele vem justamente nesse sentido, né? Como a gente falou, como tudo apontava para esse perdão. Só fazendo um resumo aqui em 2 minutos rapidinho para quem não está muito familiarizado, quem não conhece a doutrina do santuário. Nem falando de Daniel ainda, mas falando do que aconteceu no santuário, o que era o dia da expiação e por que chama do Santo dos Santos. O que era o dia da expiação que ele chama Yom Kippur. Né? O dia da expiação era o seguinte: durante todo o ano, então assim, todo o ano da nossa vida a gente está vivendo, quem está vivo está exposto a cometer pecados. A gente erra, é normal, normal entre aspas, assim, porque nunca foi ideia de Deus, mas nós, como filhos do pecado, temos tendência de pecar. Então, pequei. O que acontece? Eu pegava um cordeirinho ou um outro animal que fosse capaz que eu pudesse pagar, levava ao sacerdote lá no pátio do templo. Aí o que ele fazia? Lá eu confessava o meu pecado, colocava a mão sobre a cabeça do animal. O sacerdote cortava o pescoço desse animal, a carne era queimada no altar, um pouco era colocado do sangue, era queimado junto na base do altar de cobre, e o resto ia para dentro, no santo, para ser aspergido no véu. Ficava lá, o véu sujo de sangue, marcado de sangue. Nesse dia da expiação era um sacrifício diferente, porque era um sacrifício para limpeza de todos os pecados que foram acumulados durante o ano. Então, o que acontece? Nesse dia da expiação, o sumo sacerdote, que era o único que podia, o primeiro era Arão. O que Arão fazia? Ele chegava lá, tinha-se um sacrifício especial, né? Tinha todo um ritual, envolvia mais do que um animal, tudo, mas basicamente o que ele fazia? O sangue era levado, dessa vez, não para o véu, mas sim para dentro da Arca da Aliança, onde ele era aspergido em cima da Arca da Aliança. E aí o que acontecia? Se Deus aceitasse toda aquela ritualística, todo aquele sangue que estava lá era consumido, tudo aquilo ia embora e ficava tudo limpo de novo. Só que qual que é o detalhe aqui, que é o que nos interessa para essa lição, né? É que esse sacrifício ele só podia ser feito nesse dia especial, que era um dia da expiação. Todo o povo tinha que estar em contrição. O Yom Kippur ele era avisado 10 dias antes. Né? Ele nunca começava do nada, pessoal, é amanhã. Não, 10 dias antes já se iniciava o toque de trombetas que preparava o povo para esse dia especial. E lá dentro, apenas o sacrifício perfeito, que é o simbolizado por Jesus, poderia fazer isso, né? Ser sacrificado. E aí
todo aquele pecado que foi acumulado do povo era eliminado. No caso aqui do Santos dos Santos, é justamente isso. A gente tem, no começo do Apocalipse, por exemplo, profecias que falam, né, de João tendo visões, e ele vendo Jesus, e Jesus sendo trazido como a única pessoa que era digna de fazer essas coisas. Aqui é a mesma coisa, né? Por que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Porque ele é o único que é digno de chegar lá e entrar no Santos dos Santos. A gente vai falar mais durante o santuário aqui, mas aí agora sim entra aquela parte de Daniel, que é a parte do juízo, né? Que aí eu deixo para você... E veja, isso estava prefigurado até na forma de uma profecia. A última profecia de tempo. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E uma profecia que Guilherme Miller se torna um dos expoentes da sua anunciação, mas que não foi corretamente compreendida. Porque na visão deles, dos batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionalistas, enfim, né, as igrejas que existiam naquele período, dos idos de 1830, né, esse santuário era a terra. Eles tinham esquecido que Deus falou para Moisés, conforme o modelo que viste no céu, farás na terra. Que agora era nesse. Por quê? Porque agora tinha o sumo sacerdote perfeito, que poderia, de fato, expiar esses pecados, né? Então eles anunciavam, olha, se o santuário vai ser purificado, é a terra. E aí eles marcam, né, data para a volta do Senhor Jesus, dia 22 de outubro de 1844. E eles ficam naquela expectativa, né, naquela alegria, naquela felicidade. Olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Tem os relatos que dizem que tinha famílias que nem choravam quando alguém morria naquele período. Porque dizia, não, daqui uma semana, outro daqui um mês, outro que foi um pouco antes. Não, mas o ano que vem ele vai sair da sepultura, porque Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. Sabe o que é legal, Paulo? Porque Guilherme Miller já tinha associado a profecia de 2.300 tardes e manhãs, né, os 2.300 anos, ao dia da expiação. Ele começou a pregar cerca de 10 anos antes da data, que coincidia justamente com a festa, com os 10 dias das trombetas. Sim, porque na profecia um dia é um ano, né? Sim. E aí, veja, chega esse dia e o Senhor Jesus não volta. Aquela decepção. Aí os pastores dessas igrejas falaram para eles, olha, nós não queremos mais vocês como membro aqui. Vocês ficaram aí pregando essas coisas aí, estava errado. E como eles tinham em comum esse vínculo da alegria da volta do Senhor Jesus, eles eram chamados de adventistas. Quem pregava o advento, a volta, né? E eles se unem e ali, depois de alguns poucos anos, eles fundam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eles vão entender, né? Mas, gente, o que mais que tinha na... mas espera aí, lá em Apocalipse falou assim, né? Come aquele livrinho lá, ele vai ser doce na tua boca e amargo no teu estômago. Ou seja, anunciar que Jesus ia voltar era muito bom, ele não voltar foi traumático. Mas logo em seguida, o que diz a voz? Olha, importa que ainda profetiza a muitos povos, nações e línguas. Ou seja, vocês agora estão selecionados, agora vocês formam um grupo diferente dos outros. Porque vocês não são melhores do que eles. Não vai ser salvo só vocês, eles também vão ser. Mas vocês vão ter um privilégio, vocês vão transportar agora os oráculos de Deus. Vocês vão resgatar conhecimento na palavra que eles ainda não têm. Vocês vão lembrá-los de que eu criei um dia especial para nós, e esse dia é o 7º, não é o 1º. Vocês vão lembrar que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Não é qualquer coisa que vocês vão pôr aí dentro. Porque eu converso com vocês. E uma série de outras questões foi sendo esclarecida para esse grupo. E agora ele iria anunciar ao mundo. Olha, Jesus vai voltar. Tem salvação, sim, ele vai voltar e vem todo esse processo. Ou seja, gente, a volta do Senhor Jesus está aí. Quando ele chegar, o destino de todo mundo vai estar definido. Começou o que então? O juízo. Sim. Tanto que aqui Daniel 7, 9 e 10 diz assim, continuei olhando até que foram postos tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono era como chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava que saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros.
Ou seja, cada filho de Adão teria sua vida examinada. Mas com que bênção, né? Nós temos sumo sacerdote junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Essa é a bênção. Meu nome pode estar passando lá agora, mas se eu arrependido, peço pela fé, Senhor, me perdoa. Ele intercede por mim. Quando ele vier nas nuvens do céu, não vai mais adiantar eu gritar, porque daí já acabou esse ministério, já acabou essa obra. E aí ele só vem para trazer a sentença. Aqueles que foram absolvidos, estavam mortos, ressuscitam e saem da terra. E os vivos, como Paulo diz, né, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e vamos subir em direção ao céu ao encontro do nosso Senhor. Mas e os que não estão absolvidos? Para esses é a morte eterna. É interessante porque o mundo hoje em dia, o mundo cristão, né, ele prega muito sobre a graça, sobre o amor de Deus, mas esquece de pregar sobre o juízo. Né? E é importante a gente pregar sobre o juízo, porque o Espírito Santo ele nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, dizem que são batizados pelo Espírito Santo, mas não estão convencidos do juízo. Né? Então, todos nós vamos passar perante o juízo em algum momento, né? Em algum momento da nossa vida. E as nossas obras, quer sejam boas ou más, estarão ali reveladas. Né? Então a gente precisa pedir a Deus, né, agir com fé. E aí entra um questionamento: então vocês são salvos pela lei? Não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, né? Jesus nos justifica, nos purifica de todo pecado. E nós devolvemos em obediência a Ele, né? Em demonstração ao nosso amor e gratidão a essa graça oferecida, a gente devolve a Ele a nossa obediência, né? Ao padrão moral. Que é de acordo com a sua lei. Isso, o padrão moral que Ele estabeleceu desde sempre. E esse evento do juízo, ele é extremamente importante não só para a gente, mas para o universo como um todo. Porque o que acontece? A entrada de Jesus, a passagem dele do santo para o santíssimo, marca... sem sombra de dúvida, a glória e a majestade de Jesus. Esta visão que Daniel tem de Jesus sendo entronizado é a passagem do direito de intermediar pelo ser humano que Jesus recebe essa glória neste momento. E essa glória ela é manifestada justamente quando se inicia o tribunal que está aberto até hoje, que é o tribunal investigativo, que é o que a gente chama de juízo, onde todas as vidas estão sendo passadas, medidas, estão sendo colocadas na balança, se aceitaram o sacrifício de Jesus, então tem o intermédio do Salvador, ou não aceitaram e por isso estão à mercê É por isso que na parábola foi retirado da festa quem? Quem não vestia aquelas vestes. Que simboliza o quê? A graça recebida e aceita, né? Sim. A mesma coisa a parábola das 10 virgens, né? Todas receberam o anúncio de que o noivo estava chegando, né? Mas 5 se prepararam para a chegada do noivo. 5 não levaram azeite suficiente. Então, todos nós vamos ter a oportunidade de conhecer sobre esse Deus maravilhoso e nós teremos a oportunidade de escolher de que lado que nós estaremos. Aí tem uma perguntinha no final da lição que fala: precisamos temer o juízo? Não. Se nós estivermos com Cristo... Ele é uma boa notícia. Ele nos perdoa dos pecados e nos dá poder para viver da forma como Ele pede que nós vivamos. E o que eu acho bonito, Paulo, tanto dessa parte aqui, como da parte, por exemplo, dos 490 anos, mas a gente não vai entrar muito nesse quesito aqui, que é justamente como Deus faz as coisas. Ele nunca faz nada de surpresa. Isso tudo já era conhecido, já era avisado, sabia-se que ia acontecer. Guilherme Miller, ele teve uma decepção, porque ele achou que era uma coisa, mas ele acertou as datas corretamente. Ele só errou o evento, mas tudo estava profetizado, ensinado, tranquilo. E como Deus, ele tem, sim, um limite no sentido que ele não pode deixar a maldade correr para sempre. Mas para tudo, ele dá tempo mais do que o suficiente. Sim. Então, assim, ele sempre dá tempo. Então, é como a gente fala, Jesus podia voltar hoje? Podia. Mas por que ele não faz isso? Porque ele quer dar a cada pessoa a oportunidade de salvar-se. E para que isso aconteça, ela tem que ter a capacidade
de decidir se ela vai estar junto com Jesus ou se ela não vai estar junto com Jesus. Então, essas datas, elas estão aí justamente para mostrar que, olha, há um juízo, você tem que se preparar. Mas também elas mostram uma misericórdia enorme, uma misericórdia gigantesca, que eu acho que nenhum ser humano... Eu estava pensando quando estava vindo para cá, como a gente é, por exemplo, pensando na parte dos 490 anos. Jesus deu ao povo de Israel 490 anos, ou seja, quando a paciência dele acabou, que ele falou assim, ó, não dá mais, ou vocês se ajeitam, ou vocês vão perder os direitos de primogenitura, ele deu 500 anos. E a gente, eu lá tava conversando com a Anaína, como dar aula pra criança pequena, às vezes o menino tá bagunçando muito, a gente já fala, ó, acabou pra você. Ou você parar agora, ou você vai sair da sala, ou você vai ficar de castigo, vai perder o recreio, vai perder o parquinho na hora. Jesus, quando perde a paciência, ainda tem 500 anos para você mudar de vida. Então isso mostra que esse juízo realmente é para aqueles que ativamente não quiseram, porque você tem que se esforçar para falar, eu não quero mesmo. Porque se dependesse só de Jesus, todos seriam salvos. Hebreus 4, verso 14 em diante, diz assim, ó, o mundo evangélico precisava estudar mais o livro de Hebreus, né? Sim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como no grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa vocação. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O dia é hoje. O advogado, essa é a boa notícia. E o advogado, é hoje que ele é advogado. Um dia ele vem como o quê? Como juiz para determinar a sentença. É hoje que é o dia. Por isso que nós temos aquela expressão, né, no mundo religioso, a porta da graça. A porta ainda está aberta. Aqueles que passarem por ela estarão lá abrigados. Os que não passarem, vai chegar a hora que ele vai fechar a porta e trancá-la. E nós não vamos passar. Hoje ele é nosso advogado. Hoje ele executa esse ministério. E como foi dito para os judeus, ele falou, olha, vocês estão aí no cativeiro. Vocês vão ter, pela minha graça, vocês vão ter a oportunidade de voltar e reconstruir a nação. Mas saibam e entenda, vocês terão 70 semanas. Os 490 anos, né? 70 semanas, vezes 7 dias de cada semana, 490. Um dia equivale a um ano em profecia, 490 anos. Então, veja, eles sabiam que quando o Senhor Jesus chegou, eles estavam completando esse período. Quando eles apedrejam Estevão, que fecha a última semana, eles tinham ciência. Mas ainda assim, eles tiveram um tempo de misericórdia. Olha, veio uma legião romana, sitiou a cidade, e estranhamente essa legião sai e vai, e eles vão no encalço, atacam essa legião, e os cristãos, né, que eram atentos ao ensinamento do Senhor Jesus, lembraram, quando vides o abominável da desolação, os que estão no campo não voltem, os que estão na cidade fujam. Eles fugiram, não morreu nenhum cristão naquele triste evento. Mas aí o general Tito vem e agora sitiam, invade Jerusalém, e ali acaba a história de Israel. Inclusive os cristãos precisam entender isso, né? Israel não faz mais parte de profecia. Os cristãos têm essa obsessão de que Israel, o Senhor Jesus vai vir, vai reinar por 1000 anos em Israel. Israel não faz mais parte de profecia nenhuma. Eles perderam a oportunidade. Como pessoa, eles podem ser salvos. Como nação, hoje é o Israel espiritual, que é a igreja. E hoje, como igreja ou como indivíduos, nós temos o nosso advogado, Cristo Jesus o justo. Como diz João, 1 João 2, verso 1. E o que estamos escolhendo fazer? E eu peço que vocês aí nesses comentários finais, vocês falem um pouco sobre isso, então, antes de nós encerrarmos. Então, eu queria deixar como comentário final uma frase da lição mesmo, que vem dizendo o seguinte: a misericórdia divina é infinita, porém a sua justiça também. E a justiça não pode aceitar o sacrifício de Cristo como expiação por nossas transgressões, a menos que Jesus garanta que os pecados serão perdoados e depois apagados. Então, há um só intercessor, que é Cristo Jesus, o nosso advogado. Então, se a gente peca,
provavelmente a gente peca todos os dias, né? Porque nós somos pecadores por natureza, né? E a gente carece mesmo da intercessão de Cristo Jesus, né? E que nós possamos sempre escolher, né, o lado de Cristo Jesus. A vida vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais dificuldades, mas a gente precisa estar sempre convictos de que Cristo morreu por nós e hoje está intercedendo por nós. Então, enquanto nós temos vida, ainda há esperança. Como último comentário dessa lição, eu entendo, minha querida, que essa lição às vezes não é tão fácil. Quando a gente entra, especialmente no livro de Hebreus, e aquilo que você estava falando. Por que às vezes a gente não estuda tanto o livro de Hebreus? Porque é difícil, é complicado, requer tempo. Você tem que parar, pedir ao Espírito Santo e estudar com calma. E não é todo mundo que quer fazer isso. A gente está na era do resumão, a era do tudo que você precisa saber em 5 minutos, do mapa mental. Então é assim, ninguém quer sentar e estudar mais. Então, às vezes a gente deixa muitas informações passarem de lado. E assim, quando você for no dia do juízo, Jesus não vai chegar para você e falar assim, olha, e aí? Como é que comemorava a festa do Pentecostes? E aí a trombeta, como é que era? Onde ficava o candelabro? Não é isso. O que salva é Jesus, né? O que vai libertar você do pecado é Jesus. É isso que você precisa saber. Mas a gente, como pessoa, perde muito e sofre muito à toa quando deixa de conhecer essas coisas. Então, que nós possamos nos dedicar, estudar. E a parte triste é que a gente tem tudo de graça. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas, assim, não vou dizer que perderam, mas investiram anos da vida para deixar coisas pra gente, tudo mastigadinho, tudo bonitinho. E a gente às vezes não dá valor. E aí as coisas vão acontecendo em volta, porque o juízo vai acontecendo, e as profecias vão se cumprindo, e vai começando a acontecer desgraças e desgraças, igual tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, com as chuvas, e a gente vira e fala assim, nossa, o mundo tá doido. Não, o mundo não tá doido. Já tinha sido profetizado que ia ser assim desde o começo. Só que a gente escolhe fechar os olhos para certas coisas e deixar aberto para outras. Então a gente foca muito, a gente fala tanto do povo dos fariseus, dos saduceus, porque eles focavam muito nas coisas terrestres. Às vezes a gente está igualzinho. Só que eles focavam nas coisas terrestres usando a religião como estaca, como base, como muleta para as coisas. E a gente usa a vida material. É o carro, é a casa, é o celular novo, é o tênis, a bicicleta. E esquece dessas coisas e não estuda. E aí, quando as coisas vão acontecendo, quando chegam esses temas, a gente fala, não vou estudar não, muito difícil. Paulo fala muito, igual Pedro. Paulo fala muito difícil, não dá para entender o que ele fala. E com isso, é óbvio, não é isso que vai te salvar, mas isso poderia ser um grande alívio para um tempo em que realmente parece que as coisas estão perdidas, você ter uma luz, como a lição fala, né? Uma luz no santuário, algo que vai iluminar o caminho para você falar, é ali, eu estou indo pelo lado certo, eu estou indo no caminho certo, é uma bênção. Então que a gente não possa esmorecer nos estudos. Sim. Né? Amém. Lucas, nos despeça com uma palavra de oração. Vamos, oremos então. Se você que nos acompanha puder fechar os seus olhos, feche, senão apenas acompanhe com a gente. Querido bom Deus, passamos aqui um pequeniníssimo tempo perto do que é necessário, do que é útil para que possamos compreender a grandeza desta tua obra de salvação. Nós te pedimos que o Senhor, especialmente tu, Espírito Santo, nos dê forças para continuarmos sempre a estudar, sempre firmes no teu caminho. Amém, que Senhor. Sabemos que há no céu, hoje, trabalhando por nós, um advogado, um mediador. Que possamos nos agarrar nesta mensagem, possamos esquecer os nossos pecados e permanecer firme na tua palavra, para Amém, que possamos, lá no céu, lá no milênio, ver este templo ao vivo, ver tu, Senhor, que é o mediador, e estar também com os nossos queridos, os nossos irmãos e parentes para toda a eternidade. Amém, É isso que te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.